primeiro lugar, pela questão quantitativa dentro da dieta do ruminante, ele é a principal fonte de energia para o bovino, para o caprino, para o bubalino, seja como for, seja consumindo uma dieta exclusiva de forragem, seja ele consumindo uma dieta rica em grãos e coprodutos. Olá pessoal, Thiago Bernardes do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras e também host do Mais Rumen Podcast. Eu acabei de gravar um episódio, o qual foi super interessante e espero que você goste. Caso você tenha gostado, envie para um amigo e venham fazer parte da nossa comunidade. Por falar em comunidade, clicando no link disponível aqui nesse episódio, você terá acesso exclusivo às nossas gravações. Fique agora com mais um episódio do Mais Rumen Podcast. O Mais Rumen Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Biofarm. Há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Olá pessoal, Thiago Bernardes para o Mais Rumen Podcast. Hoje estamos aqui no nosso primeiro episódio da série sobre nutrientes. E, obviamente, nós vamos começar a conversar sobre carboidratos. Estamos, obviamente, iniciando por esse nutriente, porque é o nutriente que mais ocupa espaço dentro da dieta do animal ruminante. E nada melhor para a gente falar sobre esse nutriente convidar o professor Flávio Portela Santos, da USP-Exalc. Professor, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Antes da gente entrar no assunto carboidrato, gostaria que o senhor se apresentasse aí rapidamente, de forma obviamente elegante para os nossos ouvintes. Quem é o professor Flávio Portela Santos? Boa tarde, Thiago. Prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Meu nome é Flávio Portela Santos, sou professor do Departamento de Zootecnia da Exalc. Minha formação é Engenharia Agronômica pela Exalc. Fiz mestrado pela Exalc em Ciência Animal e Pastagem. Fiz meu doutorado na Universidade do Arizona em Animal Science e meu pós-doutorado na Universidade do Nebraska, bem nessa área de Animal Science. Venho trabalhando profissionalmente na minha carreira acadêmica, né, na área de nutrição de ruminantes. Trabalhei um bom tempo com nutrição de vacas leiteiras, mesmo tempo com gado de corte, mas diria que nos últimos 15 anos é direcionado bem mais para a área de ovinocultura de corte, né? Trabalhando na área de nutrição, desde produção em pasto, suplementação, terminação em confinamento, são linhas de pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui no Departamento de Zootecnia. Esse é o histórico. É o resumo. É o resumo ainda. Tá certo. Bom, professor e os ouvintes, a ideia é justamente aqui a gente falar um pouco sobre esse nutriente. Nós ainda não entramos no animal, né? Nós vamos conceituar as coisas primeiro. E hoje, para falar de carboidratos aqui, nós vamos do básico até um pouquinho mais avançado, a parte mais aplicada, né? Professor, eu gostaria que, vamos começar lá na bioquímica, o senhor classificasse um pouquinho os carboidratos, aqueles, obviamente, que são importantes do ponto de vista para a nutrição dos ruminantes, né? Desse essa classificação para a gente aí, para a gente entender depois, historicamente, como que isso foi abordado e entendido em termos de nutrição de ruminantes. Bom, lembrando, né, o ruminante é um animal que evoluiu consumindo forragem, né, sejam gramíneas ou leguminosas, e que, se você olhar a dieta de um bovino, ou se você quiser ficar num ruminante mais amplo no processo, seja ele consumindo dieta alta em alimentos volumosos, seja ele numa dieta de terminação com altíssimo grau de energia, com grãos e coprodutos, nutriente presente em maior quantidade disparado é carboidrato. As dietas vão ter aí 80% ou mais de carboidrato. Tá? Nós podemos enxergar e classificar esses carboidratos de várias formas, mas para a gente entender, de modo geral, o que o animal consome em termos de carboidrato está normalmente
na forma de polissacarídeos, né? Quando eu pego, seja amido, seja... quando nós vamos para celulose, hemicelulose, esses polissacarídeos principais são compostos por unidades menores. Então, se eu olhar e começar do básico, os carboidratos são compostos principalmente por monossacarídeos, né? É o tijolinho formador do carboidrato. E à medida que esses monossacarídeos vão se unindo por ligações glicosídicas, nós vamos formando outros carboidratos. Então, se eu pegar a glicose, por exemplo, é um monossacarídeo formadora da celulose e formadora do amido, ao mesmo tempo. 2 polissacarídeos, mas que se diferenciam pelo tipo de ligação entre essas moléculas de glicose. Tá? Então, o tipo de ligação diferencia, apesar de eles serem todos compostos por glicose, vão dar polissacarídeos diferentes. Mas nós vamos ter a união de 2 monossacarídeos, um disacarídeo. Quando eu pego, por exemplo, sacarose presente na cana-de-açúcar, eu estou tendo ali a união de uma molécula de glicose com frutose. Eu tenho sacarose. Se eu for na glândula mamária, a lactose principal, açúcar do leite, tá? É galactose mais glicose. Eu tenho um disacarídeo. Tá? Então, nós podemos chamar, de modo geral, a gente chama até 9, 10 unidades de monossacarídeos. Nós vamos falar em oligosacarídeos, alguns vão chamar isso como açúcares, né? E a partir disso nós vamos chamar de polissacarídeos. Nós vamos ter polissacarídeos pequenos e grandes, com um número muito grande de unidades de monossacarídeos. Mas seria a composição básica quando nós estamos falando de carboidratos, provavelmente dito, se eu não me esqueci de nada aqui. Aí o Thiago vai me lembrando e conduzindo aí onde é que ele quer me direcionar para isso. Mas, não, tranquilo, exatamente isso. Essa formação desses carboidratos também podem ser classificados em função de átomos de carbono. Você tem as hexoses, vocês têm as pentoses com 5 carbono, hexose com 6 carbono, a glicose, por exemplo, que a gente sempre traz aí para poder apresentar para vocês, né? Mas, na verdade, é assim, vamos enxergar dentro da planta, do vegetal, primeiro esses carboidratos. Nós podemos classificá-los, primeiramente, em função da localização desse carboidrato dentro dessa estrutura vegetal. E nós podemos ter aí os carboidratos que fazem parte da estrutura da planta, então, o que a gente chama com parede celular. Se eu incluir na parede celular a ligação entre essas células, né? E eu tenho o conteúdo celular. Então, pela localização, eu vou ter carboidratos estruturais e carboidratos não estruturais. Dos estruturais, nós vamos estar falando de celulose, hemicelulose, tá? E aí você tem carboidratos que são também estruturais, como pectina, mas estão na ligação, naquela, como se fosse uma argamassa, unindo as células vegetais na composição do tecido. Mas isso faz parte do que a gente chama de estrutura da planta, dos carboidratos estruturais. Tá? E nós temos os carboidratos não estruturais que estão dentro do conteúdo celular. Nós vamos ter amido, né? Açúcares. Esses carboidratos vão estar no conteúdo celular, certo? Isso é uma questão de localização, né? Desses carboidratos. Mas, do ponto de vista de nutrição do ruminante, do trabalho do nutricionista, nós olhamos menos para essa classificação e mais para uma classificação mais funcional, do ponto de vista do que nós podemos chamar de carboidratos fibrosos e de carboidratos não fibrosos. E aí, quando nós fazemos isso, né, a coisa muda um pouco, porque aí nós vamos lá, o que nós vamos chamar de carboidrato fibroso? Aquele carboidrato
que não é solubilizado pela solução de detergente neutro lá no laboratório e que vai sair na fração que nós chamamos fração insolúvel em detergente neutro. Tá? E você vai chamar isso de FDN, você vai ter ali celulose, hemicelulose e um composto que não é carboidrato, um composto fenólico, lignina. Mas e aquele carboidrato estrutural que estava lá chamado pectina, por exemplo, né? E que não aparece nesse composto, porque ele é solubilizado pela solução de detergente neutro, e aí ele vai ser classificado como um carboidrato não fibroso ao lado de amido e de açúcares. Então, e nós temos algumas diferenças básicas nisso daí. Se eu olhar para a fração fibrosa, de carboidrato fibroso, onde eu tenho lá celulose e hemicelulose, os dois carboidratos, de modo geral, são carboidratos com alta fermentabilidade, mas que na prática, na hora que o animal consome tecido vegetal, isso não ocorre necessariamente com essa eficiência em função da presença da lignina e do grau de lignificação desses carboidratos. E é por isso também que esses materiais são insolúveis na solução de detergente neutro. Já a pectina, que é estrutural, que localizava-se junto com esses carboidratos celulose e hemicelulose, ela é altamente solúvel e sai e vai ser classificada como carboidrato não fibroso e é um material altamente fermentável no rumen. Ela não se liga covalentemente à lignina. Daí, o comportamento de taxa de fermentação, de digestibilidade muito mais alta desse material, né? Mais alta até mesmo do que do amido, dependendo como esse amido é processado, inferior à degradação ruminal do açúcar. Tá? Bom, apesar dessa pectina ter uma altíssima taxa de fermentação, onde ela joga junto com amido e açúcar, né? Quando a gente olha para o padrão de fermentação, ela volta a se comportar como os companheiros dela lá de estrutura, de localização, como a celulose e hemicelulose, um padrão de fermentação com uma alta proporção de acetato, né? Uma menor proporção de propionato, produção de propionato, e sem produção de lactato, certo? Já os carboidratos não fibrosos, amido e açúcar, têm um padrão de fermentação diferente desses outros carboidratos, com uma produção mais alta de ácido propiônico e podem gerar também lactato no processo fermentativo. E a nossa preocupação aí com a questão de saúde ruminal do animal, baixamento de pH. Então, esses carboidratos têm esses comportamentos, né? Dessa forma, e, portanto, para o nutricionista, quando a gente está trabalhando e formulando dieta, eu acho que a classificação de fibroso e não fibroso é mais relevante do que a gente discutir a localização, a classificação por localização e discutir carboidrato estrutural e não estrutural. Tá? Uma vez que a gente está falando de carboidratos não fibrosos, nós teremos os açúcares, né, que são principalmente aqueles que vão dentro de açúcares simples até oligosacarídeos, que nós falamos até 9 unidades de monossacarídeos, nessa faixa 10 para alguns, são, de modo geral, materiais com uma altíssima taxa de fermentação ruminal. De modo geral, os modelos nutricionais vão assumir que esses açúcares são 100% degradados no rumen, o que não é necessariamente verdade. Isso depende de taxa de passagem, nível de consumo afetando taxa de passagem e nível de inclusão desses produtos na dieta. Tá? Mas os modelos vão assumir que esses carboidratos são totalmente fermentados no rumen, certo? Quando a gente olha para a pectina, açúcar vai dar 200%, 300% por hora, a taxa de degradação vai lá para cima. Quando eu vou para a pectina, nós vamos estar falando de alguma coisa próxima aí de 35% por hora, a taxa de degradação, que é uma taxa alta, que faz com que quase toda a pectina fornecida, mais 90%, 95%, tudo depende de consumo, nível de inclusão, mas que esse material seja realmente fermentado no rumen. Tá? E eu tenho amido. E o amido, aí nós vamos ter taxas de fermentação
que vão variar em função da fonte, do método de processamento, principalmente. Então, eu tenho fontes e métodos de processamento que vão resultar em taxas de degradação baixas, da ordem de 10% por hora, como eu posso ter amido na taxa de 30%, 35% por hora, lá no rumen, tá? Em função da maneira como eu processo esse grão de cereal. Mas, seja qual for o carboidrato, e mesmo dentro do amido, que tem essa variação considerável em taxa de degradação e é o mais baixo entre esses carboidratos não fibrosos, seja como for, o rumen vai ser sempre o principal sítio de digestão desses carboidratos e também dos carboidratos fibrosos. Sempre o rumen é o principal sítio. E por ser o primeiro sítio de digestão, é óbvio que ele pega o que tem de melhor também. Tá? Ele tem acesso aos carboidratos mais digestíveis dentro de cada uma dessas classes que nós colocamos. Então, quando nós pensamos assim, açúcar 100%, no rumen, vamos dizer assim, pectina 95%, e o amido, nós vamos ver variações muitas vezes de 60%, ou podendo ir para 85% do amido ingerido, todo ele degradado no rumen. São números que variam nesse ponto, mas você enxergar um pouquinho, e principalmente dependendo da fonte que eu estou usando e do método como eu processo esse material. Então, Tiago, acho que isso é uma introdução. Vamos ver como é que você gostaria de continuar a discussão para que eu possa evoluir alguma colocação nesse ponto antes de eu entrar em processamento, essas coisas, né? Não, a gente até ia falar um pouquinho dessa parte de gestão um pouquinho mais para frente, mas o desenrolar estava tão bom que eu deixei as coisas caminharem. Eu acho que quem está nos ouvindo também está muito satisfeito com o que foi dito e explicado até agora, tudo muito claro, né? Para a gente continuar, é importante, quando a gente fala do nutriente, é importante a gente entender quais são as funções desse nutriente no organismo animal, né, dentro do contexto da nutrição, né? E, professor, o que a gente poderia destacar? Ou seja, quais são as funções, as importâncias que os carboidratos possuem para o animal ruminante? Bom, vamos lá. Enquanto eu estava falando antes, eu estava tentando me lembrar toda hora, né? E eu não conseguia lembrar, né? Quando a gente estava falando de pectina, só para esclarecer na localização do tecido vegetal, na verdade você tem a parede celular propriamente dito, e unindo uma célula vegetal a outra, você tem a lamela média, que nem uma argamassa, e ali está localizada a pectina. Mas ela faz parte da estrutura e a gente acaba falando parede celular para todo esse complexo. Mas, vamos lá, carboidrato, em primeiro lugar, pela questão quantitativa dentro da dieta do ruminante, ele é a principal fonte de energia para o bovino, para o caprino, para o bubalino, seja como for, seja consumindo uma dieta exclusiva de forragem, seja ele consumindo uma dieta rica em grãos e coprodutos. Então, quantitativamente, os carboidratos são de longe a principal fonte de energia para esse ruminante. Tá? Então, esse é o primeiro ponto decisivo do processo. Os carboidratos também são fundamentais para a nutrição proteica do ruminante, porque eles são também a principal fonte de energia para a população microbiana do rumen, vital para o sucesso evolutivo do ruminante e para o sucesso produtivo do ruminante hoje, como fonte de proteína de origem animal para os humanos, né, no processo. Então, os micro-organismos ruminais têm nos carboidratos a sua principal fonte de energia. Eles podem usar proteína quando em excesso na dieta, proteína verdadeira, uma fonte energética, e não usam gordura, né? Não conseguem extrair ATP de lipídios. Então, o carboidrato é fundamental para o ruminante e é essencial para o micro-organismo que está ali, que esse é essencial tanto do ponto de vista de nutrição energética quanto proteica para o bovino, uma vez que a principal fonte de energia do ruminante são os ácidos graxos de cadeia curta, ácidos graxos voláteis, como a gente falava,
produzidos no rumen a partir da fermentação, principalmente de carboidratos. E a principal fonte de nutrição proteica do ruminante, de modo geral, é a proteína microbiana produzida no rumen. Do ponto de vista quantitativo, com exceção em algumas situações, em dietas para vacas de leite de alta produção, onde a proteína não degradável no rumen pode suplantar a proteína microbiana, pode acontecer. E também em algumas dietas de terminação de bovinos, onde nós podemos utilizar algumas fontes de proteína, ricas em proteína e de proteínas não degradáveis no rumen, como, por exemplo, os coprodutos de etanol de milho, dependendo da quantidade que eles entram, acabam elevando tremendamente o suprimento de proteína não degradável, que acaba suplantando a proteína microbiana que chega no intestino. Mas, de modo geral, o carboidrato é decisivo para a nutrição energética e para a produção dessa proteína microbiana, que é, de modo geral, quantitativamente a principal fonte e, de longe, qualitativamente, no que diz respeito a perfil de aminoácido, a melhor fonte de proteína que eu posso fornecer para o ruminante. Nós vamos encontrar no mercado comercialmente viável para se trabalhar nenhuma fonte de proteína, seja ela vindo de soja, amendoim, algodão, né? Seja ela vindo de proteína de origem animal, que nós não podemos usar aqui no Brasil. De modo geral, nenhuma dessas fontes vai ter um perfil de aminoácido superior ao da proteína microbiana, seja para a produção de carne, seja para a produção de leite. Não dá para vencer a natureza, né? Temos que trabalhar junto com ela e tentar explorar e permitir que a coisa aconteça ao máximo. Então, o nutricionista, o primeiro ponto de sucesso dele é otimizar a fermentação ruminal. Quando ele está fazendo isso, em qualquer que seja o tipo de dieta que ele está trabalhando, com mais ou menos forragem para determinadas categorias, seja como for, quando dentro daquele patamar e meta de desempenho ele otimiza a fermentação ruminal, nós estamos falando em otimizar suprimento de energia, suprimento de proteína e qualidade de proteína também para esse ruminante. Tá? Então, isso é muito importante e que torna muito mais desafiador, sem desrespeitar os nutricionistas de monogástricos, né? Nesse ponto. Mas se você olhar, a evolução do conhecimento da nutrição de ruminantes, ele é mais lenta, essa evolução é mais lenta do que na área de monogástricos. Se nós olharmos para proteína, por exemplo, a questão de balanceamento e uso de aminoácidos na parte de monogástrico está na frente do que nós estamos em ruminantes. Hoje, nós evoluímos bastante no conhecimento de gado de leite, em balanceamento de aminoácidos, e é feito na prática com vacas de alta produção. Tá? Não é uma prática comum em pecuária de corte, mas o rumen, que tem tantas vantagens para esse ruminante, para nós nutricionistas, ele é uma caixa preta que foi necessário um trabalho intenso nos últimos 100 anos aí, para a gente poder entender um pouquinho melhor o funcionamento, desenvolver modelos nutricionais que são capazes aí de tentar simular a digestão de proteína no rumen, o que escapa de proteína não degradável, e a síntese microbiana, todo esse processo. Mas no monogástrico, eu forneço energia. Eu forneço proteína, o que eu pus na boca, ele vai digerir, o que saiu nas fezes, eu já sei o que foi absorvido. No ruminante, eu tenho que ter uma modelagem, porque esse carboidrato interfere com a produção de proteína microbiana, não basta eu saber o que eu pus de proteína e nem a qualidade dessa proteína na dieta. O rumen modifica, de modo geral, para melhor, pela produção de proteína microbiana, mas cria uma série de dificuldades para que a gente possa conhecer exatamente o que está acontecendo lá dentro. E é por isso que, no ruminante, a interação entre carboidrato e proteína é desafiadora para o nutricionista, porque ela mexe com tudo. Se eu tiver uma dieta onde eu não tenha ela adequadamente balanceada em carboidrato fermentável, eu limito a síntese microbiana e, portanto, afeta a nutrição proteica. Do outro lado, se eu não forneço proteína degradável para crescimento microbiano, eu limito a fermentação ruminal e limito a nutrição energética desse bovino. Então, essa interação, ela é fantástica, ela é desafiadora, né? É uma coisa que mas dificulta.
toda a velocidade do nosso conhecimento. Mas, muito bem. Então, do ponto de vista quantitativo, o carboidrato é disparado a principal fonte de energia para o bovino. E aí nós olhamos de volta lá para aqueles carboidratos fibrosos e para carboidratos não fibrosos e a sua capacidade de gerar energia no rumen. Primeiro, para o micro-organismo, que é quem vai começar o processo digestivo, né, no rumen, e depois como esse carboidrato liberou, através da ação microbiana, principalmente, mas também depois do que passa para ser digerido no intestino delgado e intestino grosso, o total de energia para esse ruminante. Então, uma vez que esse carboidrato caiu no rumen, ele vai ser fermentado pelos micro-organismos que vão em busca do quê? Quando o micro-organismo olha para o carboidrato, ele enxerga o quê? ATP, trifosfato de adenosina, principalmente. É lógico que o micro-organismo tem que ter carboidrato na sua célula, né? Se eu pegar a bactéria, vamos dizer mais ou menos assim, né? Esse valor é variável, depende da idade da bactéria, um monte de coisa. Nós estamos falando de alguma coisa com mais de 60%, 62%, 63% de proteína na célula bacteriana, 21% de carboidrato, 12% de lipídio, tem minerais, tem vitaminas e por isso o micro-organismo exige tudo isso para o seu crescimento. Mas ele é rico em proteína disparadamente. Aí já começa a importância da questão de você entender por que o rumen é um ambiente anaeróbio, né? Porque alguma coisa tem que bloquear esse processo de oxidação de carboidrato, porque se fosse um ambiente com presença de oxigênio, como nos nossos tecidos, nós teríamos o micro-organismo chegando lá, pegando esse carboidrato, oxidando esse material, levando ele até CO2 e água na oxidação total, e nós teríamos uma produção monstruosa de bactéria no rumen e o bovino teria que se virar com uma dieta chegando para ele no intestino com 62 de proteína. Ia ter que ter uns 5 fígados ali para poder operar esse excesso de proteína e de amônia e tudo mais, né? O animal não morrer. Então, você não tendo oxigênio, o micro-organismo vai fazer uma oxidação parcial desse processo, extraindo ATP para ele no processo fermentativo, ele está tirando ATP de carboidrato, né? Para que ele possa, com os compostos nitrogenados que ele está quebrando da proteína degradável que chega na dieta, peptídeo, aminoácidos e amônia, principalmente aminoácidos e amônia, compor a sua proteína microbiana com essa energia do ATP, além de ele ter carboidrato, como eu disse, na sua composição. Mas os ácidos graxos de cadeia curta, acético, propiônico, butírico e os demais ácidos produzidos em menor quantidade, os isoácidos, como você quiser chamar, ácidos graxos de cadeia ramificada, que temos lá, são produtos que o micro-organismo está liberando no meio, tá? Ele fermentou parte desse carboidrato e deixou a maior parte liberada como principal composto energético para o ruminante, que são esses ácidos graxos de cadeia curta, tá? Que vão ser absorvidos pelo epitélio ruminal. E aí nós podemos avançar nessa discussão daqui a pouco com vocês. Mas esse processo fermentativo, então, no rumen é o primeiro passo decisivo para liberar a principal fonte de energia para o bovino, para o caprino e assim por diante, que são esses ácidos graxos de cadeia curta. E ali o micro-organismo se multiplicou, tá? Com o ATP que ele retirou de carboidrato. Havendo excesso de proteína, ele também pode fazer esse processo, tirando ATP de proteína verdadeira. Não de ureia, que gerou apenas amônia lá no rumen, mas uma proteína que gerou, na metabólica você tem peptídeo, você tem aminoácido, e aí, quando eu tenho essa condição, o micro-organismo pode deaminar esse aminoácido, ele vai fazer isso para gerar amônia, que o micro-organismo celulolítico usa predominantemente amônia como fonte de nitrogênio, e esse esqueleto carbônico que sobrou ali pode ser fermentado com produção de ácidos graxos de cadeia curta. Tá? Esse processo, o micro-organismo obteve ATP. Então, nós temos um processo ali no rumen ativo, onde nós vamos estar vendo lá celulose e hemicelulose vão ter uma fermentação ruminal, uma extensão de fermentação ali, variável, função principalmente de quanto esse material está complexado com lignina, né, no processo. Então, uma coisa é eu colocar
fibra de uma pastagem tropical bem manejada, tá certo? O animal consome um capim bem manejado, não importa se eu estou falando de braquiária, pânico, sílabo, mas consumir um material com 54 de FDN, com 2,5 de lignina nesse material, né? Ou eu ponho lá bagaço de cana, 75 de FDN com 15% de lignina lá em cima. Fibra de cana-de-açúcar, fibra de algodão, são fibras altamente lignificadas. Por outro lado, altamente efetivas para estimular a ruminação. Tá? Você perde de um lado, você ganha de outro em algumas outras situações. Mas esse carboidrato fibroso vai ter, então, a sua degradação no rumen afetada, principalmente não apenas por esse fator, mas essa grau de lignificação é marcante. Quando nós olhamos para comparação, por exemplo, entre a fibra de uma gramínea tropical e a fibra da alfafa, né? E muitos ficam surpresos quando a gente fala a fibra da gramínea tropical tem uma maior digestibilidade in vitro do que a fibra da alfafa. O cara fala, não pode ser isso, mas é assim. E aí você fala, mas como? Se eu puser lá 10 kg de matéria seca de alfafa para o animal e 10 kg de matéria seca de silagem e capim, né, fresco lá, o animal vai consumir mais alfafa, vai produzir mais, seja leite ou ganho de peso com alfafa. Vamos pôr assim. E numa gramínea tropical rica em proteína, adubada, com excesso de proteína, né, não é problema da proteína. Mas o que acontece é que a gente tem que entender certinho quando vocês olham um dado, isso é importante, quando a gente traz dado in vitro. O que é um dado in vitro, né? Como é que o indivíduo fez isso? Ele pegou esse material, ele foi lá, secou, moeu e foi para o laboratório. Ele moeu esse material e fez a digestibilidade in vitro. E a gramínea apareceu na frente da alfafa. A hora que você dá para o boi, você não moeu como você faz na análise e ele vai consumir esse material. Vamos dizer que ele pastejou esses dois materiais. Se você já fez feno de gramínea, de Tifton, e já pegou feno de alfafa na mão, se você pegar e começar a fazer esse movimento com as mãos, tentando esfarelar o material, você vai ver que a alfafa, a folha, ela vai esfarelando na sua mão. Vai degradando o tamanho de partícula, vai diminuindo, vai virando pó na sua mão. A hora que você pegar o feno de gramínea e começar a fazer isso, você vai ficar até amanhã, até fazer calo na sua mão, e ele vai enrolando e vai ficando ali. Quando o animal consome, ele tem que quebrar essa partícula, ele tem que mastigar esse material e quebrar e reduzir o tamanho de partícula, né? A fragilidade da fibra da alfafa é muito maior do que da gramínea tropical. As partículas são muito menos frágeis, é mais difícil de quebrar. Na digestibilidade in vitro, você moeu no moinho e pôs lá para fazer análise. Então, isso causa maior enchimento ruminal quando estão consumindo fibra de gramínea do que quando estão consumindo fibra de alfafa, por exemplo. E vai ter um consumo menor, né? São fatores que a gente precisa entender quando a gente olha para esses materiais, entendendo a diferença. Mas, voltando lá para o ambiente ruminal, nós temos, então, essa questão da digestão de fibra, que nós vamos ver materiais com 30% de degradação no rumen e 60% de digestão de fibra no rumen. Mas vamos caminhar lá para o açúcar, como nós falamos. Nós assumimos que 100% disso daí vai ser fermentado no rumen. Tá? Não é verdade. Se você for lá e der uma dieta com excesso de melaço para o animal, consumindo bastante dieta, isso passa rápido para o intestino. Se eu tiver sacarose chegando lá, em excesso, posso causar diarreia. Bovino não tem sacarase, né? E aí você tem pressão osmótica lá dentro desse material. As pessoas que têm intolerância à lactose têm problema com lactase para digerir esse material, pressão osmótica alta, puxa água, diarreia. Mas nas dietas normais que nós fazemos, dificilmente a gente tem esse problema, porque elas não são tão ricas em açúcar. Mas eu dou cana de açúcar, tem bastante açúcar, só que o animal consome lentamente esse material. Ele não está consumindo um concentrado rico em açúcar, ele chega rapidamente, come 2, 3, 4, 5 quilos de matéria seca. Cana, ele vai comendo, é um volumoso de consumo mais lento. Esse açúcar vai sendo fermentado ali no rumen com produção de ácidos graxos voláteis, podendo ter, não na casa da cana, mas quando eu ponho bastante açúcar na dieta, geração de algum ácido lático, bastante polpa cítrica, pode até acontecer do açúcar virar isso, não da pectina. Mas
Lactato mesmo, a preocupação é com o amido. Agora, o amido... Professor, antes do senhor entrar na questão do amido, só queria pegar um gancho aqui em relação a... O senhor citou melaço, cana-de-açúcar e citou a questão da fragilidade, né? Nós estávamos conversando aqui sobre as funções, as importâncias do carboidrato. Eu acho que ficou muito claro até agora essa questão quantitativa, né? É o nutriente de maior inclusão, isso tem impacto nutricional e tem impacto econômico, né? Ficou muito claro também para os ouvintes a questão da importância que os carboidratos têm no crescimento de proteína, no rumen, e isso se tornando proteína microbiana e a eventual disponibilização de aminoácidos para o animal. E essa questão da fragilidade, então, quando nós temos carboidratos que são menos frágeis, vamos dizer assim, a terceira função e a terceira importância dos carboidratos estaria ligada à mastigação? Certo, aí eu estava me esquecendo, obrigado por lembrar, né? Passando no rumen, entrando no amido, sem mencionar isso da fibra. Aí vem a outra função fundamental da fibra. Uma é carboidrato, é a principal fonte de energia, mas também é a fonte estimuladora da atividade de ruminação do animal, que é o mecanismo desenvolvido pelo ruminante para manter um pH adequado no rumen para sobrevivência e crescimento efetivo dessa população microbiana de bactérias, protozoários e fungos, né? E esse mecanismo que tem que haver para neutralizar aqueles ácidos graxos voláteis, acético, propiônico, butírico, isoácidos, e quando ocorre também lactato, que é o mais sério, né? Temos de poder acidificante, mas tem que ter um mecanismo que neutralize isso. E o mecanismo é a produção de saliva rica em agentes tamponantes, principalmente, mas não apenas, bicarbonato de sódio, para fazer a contrapartida e neutralizando essa produção de ácidos, parte pela ação desses tamponantes, e a outra ação que controla isso também é a absorção desses ácidos graxos voláteis pelo epitélio ruminal. Você tem que ter essa absorção, porque só tamponante não ia resolver se não saísse dali, só fosse sendo produzido. Está sendo produzido, está saindo do rumen via absorção, um pouco fluindo para o intestino, pode escapar um pouco, mas você tem essa atuação instantânea ali desses agentes tamponantes, e aí a função da fibra nesse processo, e da fibra que tem efetividade para estimular esse processo de ruminação e de tamponamento, né? Então isso é muito importante. E quem faz isso é principalmente fibra de volumoso, né? Fibra de coprodutos são menos efetivas, e muitas delas sem nenhuma efetividade, vamos pôr assim. Então, se nós pegarmos em termos de efetividade, casca de soja é um alimento que tem mais fibra até mesmo do que um pasto tropical bom. 67% de FDN. Eu tenho pasto de 52%, de 54%, de 60%. Essa fibra da casquinha de soja, ela é uma fibra de baixíssima efetividade. Eu não conto com ruminação, né, causada por essa fibra. Eu conto com um possível efeito protetor quando ela entra na dieta, tirando o amido, seja de milho ou de outra fonte, de outro cereal, fornecendo amido na dieta. Esse é um ponto. Fibra de polpa cítrica é uma fibra um pouco mais efetiva para estimular a ruminação do que casca de soja, mas também de efetividade baixa, quando comparada com as fibras dos alimentos que nós classificamos como volumosos. Eu não estou falando forragem, porque eu vou deixar alguns alimentos que não são forragem, mas são volumosos, que têm a função de entrar ali para fornecer fibra na dieta. Vamos falar desse jeito. Outro exemplo, o indivíduo usa coproduto de milho lá, da produção de etanol de milho, da produção de amido de milho. Ele vai e usa um DDGS. O produto tem 33, 36% de fibra, ou ele usa a fibra seca com solúveis também proveniente da indústria de etanol de milho, que vai até 50% de FDN, mas isso é basicamente pericarpo do milho, a maior parte dessa fibra. Pericarpo é a metade da fibra do milho, e tem fibra no endosperma e tudo mais, mas é uma fibra quase que de 0% de efetividade física, né, para estimular a ruminação. Você não conte com ela como um substituto de forragem para estimular a ruminação. Você conte com ela como uma forma de diminuir amido na dieta, que pode ser um fator
pode ser um fator positivo em termos de ambiente ruminal. Então, essa função da fibra que vem de forragem, de estimular a ruminação, é muito importante. Quando a gente olha os levantamentos que vêm sendo feitos pelo grupo do professor Danilo Millen, né, do confinamento brasileiro, né, está sempre lá uma pergunta lá, como é que os nutricionistas brasileiros de gado de corte ajustam qual o critério para adequação de fibra na dieta. E a maioria deles responde que fibra fisicamente efetiva é o critério preferido por eles. Bom, aí vamos lá. Tentar entender um pouquinho, você tem que tomar cuidado com isso daí, saber como está trabalhando. Então, você usar a Penn State é uma estratégia útil para vários fatores, não apenas para ver fibra na dieta, mas para você ver uniformidade de distribuição da dieta, de mistura, uma série de fatores, né? Checar no coxo e tudo mais. Mas entender que o que acontece lá no rumo em termos de capacidade de tamponamento pelas fibras não é determinado apenas pelo tamanho de partícula. E a peneira do Penn State está me dando tamanho de partícula. O tamanho de partícula é um dos fatores. E, às vezes, isso gera um certo confundimento do processo. Por exemplo, quando você abrir o programa software do NASA e for na biblioteca, você vai olhar lá e vai estar lá, silagem de milho, que eles põem lá na biblioteca, tem uma silagem de milho e traz lá, fibra fisicamente efetiva, 81. Você não sabe o tamanho de partícula que está falando lá, mas está lá. Naquela silagem, 81% de efetividade da fibra. Aí você puxa o bagaço de cana e ele vem lá com 41. Você fala, mas não é possível. O bagaço tem efetividade de 41? Não, não é verdade. A fibra dele é muito mais efetiva que da silagem de milho, que da silagem de capim, né, no processo. Só que o tamanho de partícula dele passa na peneira, lá quando o cara faz a Penn State, e dá tamanho de partícula pequeno. Se você acreditar que é só isso que interfere, você vai estar se enganando, porque não é. O tamanho de partícula dele é menor. O que tem um ponto positivo, que ele mistura bastante uniformemente com os ingredientes concentrados, por isso, e é extremamente efetivo. Aí você vai lá no trabalho do Rodrigo Goulart, ele mostra lá a capacidade real de tamponamento desse produto, envolvendo ruminação e outros aspectos importantes ali dentro, que ajudam a controlar essa questão do pH ruminal. E você vai ver que o bagaço tem uma fibra extremamente efetiva, né? Esse material. Então, nós precisamos entender, mas carboidrato é fundamental, por um lado, para gerar energia, mas também gera queda de pH ruminal, carboidrato de alta degradação. Aí você tem os carboidratos que resolvem o seu problema, que são os carboidratos, principalmente fibrosos, com essa efetividade de fibras, capacidade de estimular a ruminação, né? Então, tudo isso é carboidrato trabalhando para alto desempenho e para a saúde ruminal ali dentro. E se você não fizer certo, você matou seu boi de acidose. Então, tudo isso é carboidrato trabalhando. Você não vai conseguir ajustar isso. Não é a proteína que ajusta isso, ela tem uma participação, com proteína degradável e tal. Não é gordura que resolve isso. Eu ponho gordura na dieta. Você foi lá e pôs 3, 4% de óleo na sua dieta, que tinha 3, foi para 7, na dieta de confinamento, aumentou a energia. Agora, não espere que você vai controlar a acidose, porque você pôs 3, 4% de óleo e tirou 3% de milho. Isso daí é um atenuante, diminui milho na dieta. Mas se você está tendo acidose nos seus bois, não acredito que você vai pôr gordura lá e resolver a acidose num problema desse. É um fator de elevar a energia, sem aumentar risco, até diminuir um pouquinho o seu risco de acidose nesse material. Mas a solução está no carboidrato. Um gera energia, outro dá saúde ruminal. Isso, exato. Ao mesmo tempo que um está fazendo pode fazer um fator negativo, dependendo da quantidade que está entrando, que é carboidrato, a mesma classe de carboidrato pode fazer o fator tamponante, ou seja, aliviar aquele fator negativo, né? E entrando um pouco nisso, assim, falando um pouco sobre historicamente, claro, a gente não quer perder muito tempo nisso, mas só para a gente criar uma linha de raciocínio lógico, o senhor até falou um pouco já sobre as frações. Lá na frente, ou seja, muitas décadas atrás, a gente entendia tudo isso como carboidrato, né? E acho que a primeira vez que nós, nutricionistas, tentamos separar aquilo que hoje a gente chama de fibroso e não fibroso, foi justamente fazendo a análise de FDN, né? Que também foi mencionado aqui, ou seja, aquilo que é solúvel, aquilo que não é solúvel.
E depois que nós conseguimos separar o que é parede, o que não é, grosseiramente falando, né, que pectina também, como foi falado, já está na parede, mas é solúvel na solução de detergente neutro, nós partimos para as frações, né? Então, ou seja, a gente parte de décadas atrás, entendendo tudo como carboidrato, e depois a gente veio fracionando, né? Ou seja, mostrando que primeiro a gente tem um macro e quando a gente vai fracionando, a gente vai entendendo qual o papel que cada carboidrato pode ter dentro da nutrição, né? Ou seja, ele pode fornecer energia e ao mesmo tempo que ele está fornecendo energia, o irmão dele, que também é carboidrato, vai fornecer saúde ruminal, né? E hoje a gente usa, né, professor? Agora eu queria que você voltasse a falar um pouco sobre isso, essas frações de carboidratos, né, justamente para a gente usar nos modelos nutricionais, né? Com o conhecimento dessas frações, com as taxas de degradação, taxa de passagem vai depender do animal, obviamente, a gente ainda não entrou no rumen nesse podcast para falar sobre isso, mas assim, de uma maneira geral falando, nós começamos a ficar mais assertivo a partir do momento que a gente começou a fracionar os carboidratos, né? Acho que, vamos lá, se nós ficarmos nessa questão de fibroso e não fibroso, né, no processo, vamos comparar, né, um modelo empírico do Nasen com um modelo mecanístico de Cornell no processo. Então, quando eu estou falando do modelo empírico do Nasen, ele olha para aquilo lá e fala o que tem de NDT na dieta, de energia, uma coisa basicamente única, né? E estima síntese microbiana em cima de NDT. Né? Quando eu estou no modelo empírico do Nasen, as duas equações com as quais ele trabalha estão alicerçadas em NDT, com as limitações que o NDT traz nisso, porque NDT tem óleo, gordura na sua composição e micro-organismo não usa essa energia de gordura. Então, esse é um fator crítico do processo. O Nasen tenta corrigir isso de Gat-Corte, né? Com duas equações, uma para quando eu tenho baixo extrato etéreo, abaixo de 3,9. Quando eu tenho mais do que isso, para evitar uma superestimativa de síntese microbiana, ele me traz um NDT livre de gordura. Muito bem. Mas eu vou e evoluo daí para o modelo mecanístico de Cornell, onde o modelo tenta estimar realmente qual é o valor energético daquela dieta que eu estou dando para aquele boi, naquele consumo, com as taxas de passagem que ali estão, fracionando não apenas carboidrato, mas fracionando carboidrato, proteína, né? Embutindo ali taxas de passagem, em função de consumo, e aí quanto de cada fração de carboidrato, quanto de amido é fermentado no rumen, quanto de pectina é fermentado no rumen, né, quanto das frações fibrosas de média ou baixa degradação vão ser fermentadas ali no rumen, separa a população microbiana em fermentadora de carboidrato fibroso e carboidrato não fibroso, com diferentes exigências nutricionais ali dentro. Nós vamos evoluindo para o fator de fracionamento desses carboidratos dentro do rumen. O modelo me traz digestibilidade de amido no intestino delgado, que é o carboidrato que até agora nós assumimos como único que é digerido no intestino delgado do bovino. Então aí você vai ter ali, ele vai assumir uma digestibilidade do amido que escapou para o intestino delgado. Depois nós temos a digestão no intestino grosso dos materiais que chegaram lá. Então, o modelo de Cornell tenta simular o que acontece de realidade dentro do bovino, né? Um modelo mecanístico tentando ir dentro da realidade, assumindo valores, taxas de degradação ruminal, digestão no intestino, o amido, né? E todo esse fracionamento. E ele faz esse fracionamento com proteína, ele faz o caminho com extrato etéreo, para daí contar. Se você perguntar qual é o NDT do milho para o modelo de Cornell, ele vai falar para você, não sei, meu, põe a dieta aí, põe o boi, põe o consumo, eu vou calcular para você o que é o NDT do milho que você pôs aí. Na verdade, é uma simulação, tenta simular ali o que está acontecendo de verdade dentro daquele animal. É indiscutível que essa é uma evolução do processo, né?
uma ferramenta excelente para quem quer estudar nutrição e entender de forma mais aprofundada isso daí do que o modelo empírico, como o Nasen traz, né, no processo. Mas é óbvio que ele exige um nível de detalhamento de informação, de composição de alimentos no processo, tá? De informação bastante apurado nisso daí. Então, na minha concepção, não há dúvida que ele é uma evolução dentro do conhecimento da nutrição. Quando a gente começa a tentar enxergar e fazer toda essa modelagem do que está acontecendo, da fração de ingredientes, todas as equações são geradas para simular o que acontece no animal, e abre um horizonte quando o indivíduo está estudando e enxergando aquilo acontecendo dentro do animal, né? Do que eu simplesmente chegar e mostrar, falar, essa equação é assim, no Nasen, no modelo empírico, pô, tá aqui. Eu juntei 100 trabalhos lá e gerei uma equação média para aquela situação. Aí é desse jeito. Agora, daí a gente caminhar para falar, no final das contas, e no uso no campo, esse modelo é mais preciso que o outro, tem um longo caminho ainda, eu acho, né? A gente falar isso mais do ponto de vista de capacidade de estudo, de evolução do conhecimento, de poder trabalhar nisso daí para evoluir, é uma ferramenta fantástica e eu acho que a gente tem que desenvolver cada vez mais esse conhecimento. Então, esse fracionamento, ele é importante porque ele é um aprimoramento e é uma ferramenta que, para o aluno, quando está estudando, e para o pesquisador, a compreensão do processo é ampliada, a visão é muito mais ampla dentro de uma realidade que está acontecendo dentro do animal, né? Então, acho que essa é uma evolução que a gente tem no processo. Confesso que hoje era mais simples antes, quando eu abria uma análise bromatológica de um alimento e vinham alguns itens lá, e hoje você abre e tem 500 informações ali dentro, 300 degradabilidade de fibra e tal, 12 horas, 24 horas, 48 horas, você fica olhando tudo aqui e você fala, rapaz, onde é que eu vou nisso daqui, né? Mas é a evolução do conhecimento e cada vez mais vai dando opções a gente fazer ajustes finos, né? Aquele ajuste fino do processo, certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante nessa evolução do conhecimento, todo esse fracionamento, tentando casar essa questão com população microbiana no rumen, com exigências distintas, né? E quem degrada fibra, quem degrada carboidrato não fibroso, é extremamente desafiador, né? Esse processo. É óbvio que ele vai ter que evoluir bastante ainda para a gente ter um aprimoramento maior, mas indiscutivelmente é uma ferramenta que foi criada que permite que a gente trabalhe para evoluir, maior do que no modelo empírico, que é mais limitado, vamos pôr assim, no processo. Ok, excelente. Acho que é uma excelente explicação. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Professor, para a gente caminhar já para o final, o que a gente poderia destacar em termos aí de nutrição de carboidratos, vamos chamar assim, o que a gente teria aí de recentes achados, né? Quais foram os últimos avanços que nós tivemos aí quando a gente pensa em carboidratos, os seus ingredientes de uma maneira geral? Em que situação que a gente está hoje, né? O que a gente encontra aí que você entende que nós evoluímos e que a gente tem de recentes achados aí, considerando esse nutriente? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, do ponto de vista de carboidrato fibroso como fonte de energia ali para o animal, nós vamos começar do pasto lá, né? A base do negócio, tá? Pasto é a base da pecuária brasileira de corte, tá? É uma fonte importante para a pecuária de leite brasileira também. Quando eu falo pasto é porque, assim, muitas vezes as pessoas falam a pecuária de corte brasileira é baseada em pasto, né? Ela cada vez mais entra grão e subproduto nessa pecuária,
Mas mesmo a pecuária americana, quando você faz a conta, apesar da terminação ser com dietas com alta densidade energética concentrada, o ciclo todo da vaca, da cria, da recria e da terminação, 80% da energia vem de volumoso ainda no processo. Primeiro porque a cria consome muito no processo. Ela é essencialmente em pasto, mesmo nos Estados Unidos, com volumoso. Tem pasto, tem feno, mas é volumoso, né? A recria também é principalmente volumoso, esse processo. Mas eu acho que, vamos lá, o que nós avançamos na área tropical com relação a uso de forragens, né? Pensando em pasto, em primeiro lugar. Depois tem as conservadas, aí você é o especialista nisso. Mas, no que diz respeito à pastagem, nós vamos poder... Eu vejo assim, nós tivemos uma fase lá, final dos anos 60, início dos anos 70, entrando para anos 80, de descoberta do grande potencial produtivo das plantas C4, das plantas tropicais, das gramíneas tropicais, a implantação já de sistemas intensivos de pastejo, com adubação, rotacionado na pesquisa, gerando informação nesse processo e mostrando um outro patamar de potencial de produção. Depois nós evoluímos com os trabalhos iniciados na década de 90, principalmente, de morfogênese e assim por diante, de aperfeiçoar o conhecimento de como aumentar a eficiência de colheita no pastejo desse animal, potencializando estrutura de pasto que facilita a colheita e alta qualidade desse material, tudo isso favorecendo uma maior ingestão energética do animal em pastejo, entendendo que pasto, animal em pastejo, porque nós, nutricionistas, nós somos muito influenciados pelo nutricionista de confinamento, seja de leite ou de corte. Ele tem uma grande influência da pecuária americana também sobre nós, né? Isso é um fato, e mesmo europeia, de grande parte de produção confinada, onde o nutricionista enxerga o começo, começa no rumen, né? E ali eu vou começar a discussão da nutrição. Acontece que quando eu ponho o animal no pasto, a nutrição não começa no rumen, começa na colheita no pasto, que é muito diferente da colheita no coxo. E mudanças no manejo, quando eu falo em ponto ótimo de colheita e colocar o animal ali dentro, oferecendo uma estrutura adequada de colheita, muitas vezes tem mais impacto em consumo do que o próprio aspecto de digestibilidade da forragem, porque você facilita a colheita pelo animal quando ele entra no ponto certo. E nós aprendemos muito nisso daí, e isso daí é a nutrição de carboidrato, principalmente, né? É colher bastante, com boa qualidade, para ter melhor digestibilidade e aumentar a ingestão energética. Então, acho que um ponto importante no que diz respeito ao aproveitamento de carboidrato para nós aqui no ambiente tropical foi a evolução do conhecimento de manejo de pastagem, ainda pouco aplicado, né? Pasto é a última fronteira, porque é o mais difícil de mexer e o cara vai pela dor e não pelo amor. É mais fácil dar ração para boi, é mais fácil suplementar do que manejar pasto. Esse é um ponto. Mas acho que esse é um ponto. Vamos lá. Por outro lado, quando eu vou e olho de novo para nós aqui, a evolução da agricultura brasileira a partir dos anos 90, gerando um excedente grande de grãos e coprodutos, passou a mudar a pecuária de corte brasileira com um crescimento marcante de confinamento, de estratégias de semi-confinamento e de TIP, que o pessoal chama hoje, vamos lá, terminação em pasto com alto nível de suplementação, e depois recria com suplementação desses animais, fornecimento de alimentos concentrados e tudo mais. E aí, o milho é o carro-chefe desse processo, e milho é basicamente amido. E aí vem a questão de aproveitamento desse amido, principalmente para nós que trabalhamos com milho duro, milho flint, material que tem a mesma composição do milho americano, mas um amido bem menos digestível e um milho menos energético, e que afeta prioritariamente os ruminantes, mais do que os monogástricos, que também são afetados, mas o ruminante é mais. E aí eu acho que a evolução do conhecimento no ambiente tropical, porque ele já era de conhecimento no ambiente temperado, de processamento de grãos, seja com silagem de grão, silagem de espiga, toda essa evolução do conhecimento e o aumento crescente que nós estamos vendo de aplicação disso no campo, tem um efeito marcante também
na eficiência de aproveitamento do amido e na energia tirada desse carboidrato. Então, esse acho que é um outro ponto bastante importante na eficiência, na melhoria de uso do carboidrato contido nesses grãos de cereais. Nós estamos evoluindo nisso daí cada vez mais, vendo isso ser aplicado no campo, com dados de pesquisa aqui no Brasil, sendo gerados com esses materiais, né? Então, acho que essa é um caminho também de evolução importante que a gente tem tido. O outro ponto é que nós trabalhamos bastante, e antes mesmo dos americanos em gado de corte, não em gado de leite, com coprodutos, né? Antes do etanol de milho, os americanos trabalhavam quase nada com coprodutos em dietas de confinamento, era muito pouco. As dietas eram tipicamente altas em milho, predominantemente milho floculado, em segundo lugar grão úmido e depois laminado. No passado era milho laminado, e isso evoluiu para milho floculado. Mas à medida que veio o etanol de milho nos Estados Unidos, e na quantidade que veio, os produtos ou coprodutos da indústria etanol de milho se tornaram amplamente utilizados na pecuária de corte. Até então, eles eram mais comuns, DDG, era mais comum em gado de leite até, pela quantidade limitada que tinha. E no oeste americano era normal, na Califórnia, tudo. Você tinha lá DDG para vaca de leite e tudo mais. Mas a hora que veio a grande expansão e oferta, o gado de corte se tornou a principal usuário desses coprodutos, né? Mas nós temos e efeitos positivos também se souber usar na indústria de leite. Então, eu acho que nós aprendemos com o tempo, cada vez o brasileiro sabia usar melhor do que o americano de corte até uns anos atrás, porque nós usávamos uma série de coprodutos que eles nunca usavam, eles usavam milho e processado e acabou. O brasileiro está usando polpa cítrica, casca de soja, torta de algodão, caroço de algodão, que eles quase não usam para gado de corte, uma série de coprodutos aqui no Brasil, né? Você pega aqui em São Paulo, o confinamento aqui, os caras bolacha, é um monte de produto da indústria que você vai usando, o cara vai usando lá e tal. O nutricionista brasileiro era um cara, e ele é, né, bem versátil, porque mexe com uma quantidade de ingredientes, de modo geral, muito maior do que o nutricionista americano de confinamento de gado de corte. De vaca de leite, não. Eles sempre usaram uma quantidade grande de coprodutos em gado leiteiro. Mas eu acho que agora nós entramos numa fase onde a indústria de etanol de milho vem crescendo, já representa 20% do etanol brasileiro. O etanol de cana, ele caiu não a área de cana, mas o Brasil direcionou para açúcar, né? Está mais vantajoso, é o maior produtor e exportador do mundo de açúcar. E nós estamos tendo aí essa oferta crescente, o país já passou a ser exportador de produtos de etanol de milho, exportando DDGS, mas de um uso crescente aqui dentro, na pecuária de corte e também na pecuária de leite, entrando bastante, além de monogástrico e PET. Eu acho que também entender melhor o uso desses coprodutos que nós temos, também é importante, e é uma evolução também no conhecimento do uso de carboidratos na alimentação de ruminantes. O grande desafio que eu vejo é que os dados que nós levantamos, a capacidade nossa de estimar o valor energético desses coprodutos, desde a casca de soja, polpa cítrica, e principalmente dos produtos de etanol de milho e também dos produtos de milho para produção de maisena, como você tem no Brasil, o corn gluten feed, né, o farelo proteinoso, que nome comercial, se for da Cargill, tem Proamil, se for da Corn Products, é Finazil, a Tereosa é Amigold, e aí você tem esses produtos. Nós não temos, não é nós aqui, né, mesmo nos Estados Unidos, em qualquer lugar, métodos laboratoriais capazes de estimar com equações, com base na composição química, o valor energético real, ou mais próximo, né? Quando eu falo real, é o mais próximo do real, desses coprodutos. De modo geral, a gente subestima, tá? E acho que um dos materiais que mais se subestima é dos produtos de etanol de milho. Você manda para o laboratório, o valor estimativo de energia que vem lá, ela é muito abaixo da realidade. Então, acho que esse é um desafio também, a gente melhorar essa capacidade de estimar o valor energético real desses alimentos, porque o que o laboratório nos traz, o boi nega, ele fala, não é nada disso. Aí você dá para o boi, a situação é diferente, né? Então, esse é um ponto. Acho que o outro ponto do conhecimento é entender melhor
os efeitos associativos que a gente tem quando eu tenho dietas com milho, flint, moído seco, e entra casca de soja, entra polpa cítrica, e nós vemos efeitos positivos, associativos em termos de puxar consumo, melhorar ganho de peso, né? Sem queda de eficiência alimentar, numa dieta de confinamento de gado de corte, gado de leite, benefício de eu pôr um produto desse, quando os programas de formulação não vão nos contar isso, vão falar o contrário, se eu usar o valor que sai de tabela para esses alimentos. E aí também, quando a gente vai para o modelo mecanístico, Tiago, e eu entro com esses produtos de etanol de milho e com outros coprodutos, a minha experiência é que aí tem uma coisa que precisa ser corrigida, porque o modelo mecanístico me leva a uma subestimativa muito grande do valor energético desse ingrediente. Então, se você usar o mecanístico do jeito como ele vem, e você puser produtos de etanol de milho, DDGS, WDGS ou fibra, uma dieta de confinamento de gado de corte, tirando milho e caroço de algodão, milho e folha de soja, esse programa vai mostrar piora no valor energético da dieta e no desempenho animal. E não é isso que acontece. Ele não entende, né, professor? Ele fica bobado, né? Porque o programa, na realidade, ele foi educado pelas dietas tradicionais, né? Eu não consigo achar um lugar, por mais que eu tente mexer na taxa de digestão de fibra, tal, não consegue acertar. Eu consigo entrar no mecanístico e transformar o milho dentado americano no milho flint, mexendo na taxa de degradação da fração B1, na digestão intestinal do amido e transformar aquele milho dentado no milho flint. Mas eu não consigo fazer o DDGS ter o valor real que ele tem, que o boi nos conta. E esses produtos de etanol são terríveis porque você faz ensaio de metabolismo e a digestibilidade, você põe ele na dieta e piora a digestibilidade da dieta. Mas você dá para o boi, ele ganha mais peso e tem mais energia. É muito difícil de explicar isso daí. Mas eu acho que essa parte de evoluir na capacidade nossa de uma estimativa melhor de valor energético desses alimentos, dos coprodutos, e para nós o uso é muito intenso desses coprodutos, ele é fundamental para melhorar a nossa precisão na formulação de dietas para ruminantes. Então, assim, e acho que se eu olhar no tempo, eu sempre gostei muito de proteína também, mas o impacto do conhecimento de evolução no uso de carboidrato nos últimos 30 anos teve muito mais impacto em desempenho animal do que tudo que nós aprendemos de proteína para ruminante. Um gado de corte. Gado de leite, a evolução é diferente, com aminoácidos, balanceamento. Mas gado de corte, você perguntar para mim, o que nós conseguimos mudar efetivamente em ganho de peso e eficiência alimentar no confinamento do que era 30 anos atrás, o que eu fazia com proteína 30 anos atrás, e o que eu faço hoje, é muito menos, tremendamente menos do que nós podemos mudar. O que nós aprendemos no uso de carboidrato, processamento de grão, principalmente, e uso de determinados coprodutos. Sim, sem dúvida, a evolução foi gigantesca, né? E, professor, para a gente terminar, para a gente dar uma ideia aí, quem gosta desse assunto carboidratos, né, nós vamos ter muitos estudantes aqui, graduação, pós, nos ouvindo. Quais são os principais grupos do mundo aí que, vamos falar em termos de Brasil, né? Obviamente não estamos limitados a Brasil ou outros países que na sua visão, tem relevância nesse assunto carboidratos e que, de repente, a gente poderia deixar aqui como futuras consultas para as pessoas, né? Grupos de pesquisa que poderiam receber estudantes brasileiros, tanto aqui quanto no exterior. Quem que a gente tem aí de destaque no assunto carboidratos? Bom, vamos pegar, eu acho que a parte de processamento de grãos, Tiago, nós tivemos um período de grande publicação de trabalhos, né? Se você pegar lá, se eu voltar, a melhor publicação que eu conheço, mais completa, uma das mais completas, tem uma publicação australiana no simpósio com material completo, mas o trabalho coordenado pelo professor Fred Owens lá em Oklahoma, no simpósio de 2006 de processamento de grãos e cereais, é o material mais completo, né? Nós tivemos ajuda do professor Owens para fazer um simpósio aqui em 2017, nós trouxemos aí uns 11
palestrantes do exterior que participaram desse simpósio, né? Tentamos replicar parcialmente ele aqui no Brasil. Esse é o principal material. E acho que eu vejo assim, no próprio curso que eu dou de metabolismo de carboidrato, a gente teve um monte de publicação e de revisão e tal sobre digestão de amido e os trabalhos de metabolismo pós-absortivo. Você pega os trabalhos do Reynolds, do Huntington, nomes que se fizeram nisso, você pega o Fred Owens, o Richard Zinn, né? E muitos outros americanos, falando da escola americana, tá? A gente não tem tido mesmo continuidade de trabalhos nessa linha, né? Mas é natural. Mas tem muita gente trabalhando nessa área ainda, com processamento de grãos, em gado de leite, em gado de corte, né? Você tem trabalhos com processamento no nível de floculação. Texas trabalha nessa linha, Kansas trabalha bastante nessa linha, o Nebraska trabalhou muito mais com grão úmido. Estou falando de bovino de corte, aí no caso, tá certo? Mas puxado pela indústria, a indústria do Nebraska, que sempre teve muito e tem muito WDGS à disposição, fazia grão úmido, começou a adotar floculação, né? Vem crescendo lá também. A própria universidade passou a fazer mais trabalho nessa linha e estudando a integração de processamento e uso de produtos de etanol de milho. Então, uma linha que eles estão trabalhando nisso daí também, nesse ponto, né? Você tem os trabalhos de processamento de grão com vaca de leite hoje. O Wisconsin, centro que veio trabalhando bastante com isso. O Arizona, no passado, quando eu estive lá, a oportunidade de fazer doutorado, o grupo do professor Hilber e do Tyler trabalharam muito com processamento de sorgo e milho, com floculação, mas hoje a gente vê isso muito mais no leste americano, trabalhando ali o Wisconsin bastante, a parte com Snap Blade e toda essa parte vem sendo trabalhada, né? Nessa linha, olhando mais para os americanos aqui. Então, eu acho que tem vários centros trabalhando nesse sentido. Eu vejo menos publicações do que eu vi um pouco no passado, nas revisões e no foco nisso daí. Obviamente porque gerou-se um monte de informação, partiu-se para processar grãos, né? Nesse caso. Agora, eu acho que a gente precisa gerar informação no Brasil para as nossas condições, para os nossos animais, com o processamento de grãos aqui, principalmente isso hoje ainda evoluir para a produção de silagem de grãos, né? Silagem de grãos, também Snap Blade, assim por diante. Ter trabalhos aqui, entender melhor nível de inclusão desse material nas dietas nossas de confinamento, seja com gado de corte, mas também com vaca de leite. Entender qual o impacto real no processamento desse milho para fazer grão úmido, tamanho de partícula, eu vou falar o porquê disso também, né? Mas, e a interação entre esse processamento, nível de fibra na dieta, nível de coproduto. Uma coisa é você estudar inclusão de DDGS, WDGS, fibra com solúvel em dietas com milho seco. Outra coisa é com silagem de grão úmido, o nível ótimo de inclusão deve mudar. A gente entender melhor isso daí, nós temos nada de dado ainda aqui no Brasil de estudar esses coprodutos em dieta de grão úmido. Elas estão principalmente em dietas de grão seco, é uma das linhas de pesquisa nossa aqui na escola. Vamos partir para testar isso em grão úmido também. Acho que nós vamos intensificar isso aqui no Brasil e gerar uma massa crítica nessa parte, porque nós perdemos muita energia nesse milho nosso fornecido seco. O desperdício de energia de amido nas fezes é muito grande aqui no Brasil, é muito maior do que foi para o americano, e ele partiu para processamento de grãos. O impacto para nós é muito maior quando você faz o Snap Blade, quando você faz silagem de grãos em relação ao amido seco. Mas acho que essa é uma linha que nós precisamos investir bastante em pesquisa aqui no Brasil, tá? Nas nossas condições, com os nossos animais, com o zebuíno, estudar isso, e trabalhos integrados com fonte de fibra, nível de fibra, combinação com coprodutos. Se você perguntar para mim onde a gente consegue causar mais impacto para a terminação de bovinos em confinamento hoje, entre estudar proteína em si, estudar processamento de grãos e suas combinações com os coprodutos, e estudar
aditivos ou tal. Mexer no milho hoje, fazer o boi digerir 99% do amido que entra nele, fazer a vaca de leite digerir 97%, 98% do amido que entra pela boca, tem potencial de ter um impacto muito grande e pouca coisa que você faça tem capacidade maior de mudar desempenho. Agora, se eu for para animal em pasto, é manejo de pasto. Tem um potencial imenso, melhorar o aproveitamento de carboidrato, nisso daí. Mas carboidrato tem a capacidade de causar impacto em eficiência de produção muito maior do que os estudos que a gente fizer em proteína, na minha opinião. E gordura é limitado, né? A gente já sabe o que acontece, oferta é mais limitada, o preço mais alto, mas a gente usa, mas tem um espaço de pesquisa para isso, sem dúvida nenhuma, manipular fontes de ácidos graxos e tudo mais, e ver como é que isso mexe, qualidade de leite, qualidade de carne, marmoreio, um monte de coisa aí para frente para ver. Mas carboidrato é a chave que causa um impacto muito grande em mudança de desempenho. Fazer amido ser digerido é um negócio assim, né? Nossa, aqui no Brasil a gente perde uma imensidão de energia jogada fora nas fezes. Ótimo. Bom, pessoal, conversei, tive o prazer de estar aqui com o professor Flávio Portela Santos. Aliás, quando eu fui introduzido nesse projeto, eu imaginei que você teria que estar aqui conosco, porque sempre te admirei como profissional, como pessoal. E está quase na beira da aposentadoria, né, professor? Bom, já podia aposentar no passado, por enquanto, vamos ver como é que vai ser. Enquanto eu estiver divertindo, de saúde, nós vamos tocando. É isso aí, enquanto nós estamos, mas enfim, uma aula, né, muito prazeroso o nosso bate-papo, espero que vocês tenham aproveitado. No episódio seguinte, nós vamos falar sobre o nutriente proteína. A nossa convidada é a professora Marina Danesa, minha colega aqui do departamento, que inclusive foi aluna do professor Flávio, né? O professor Flávio produziu ótimos profissionais que hoje estão aí não só na indústria, mas nas academias, tanto no Brasil quanto no exterior. Professor, muito obrigado pela presença, um prazer aqui, tá aqui conosco. Enfim, quiser fazer as suas conclusões, fique à vontade. Bom, Thiago, primeiro, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, um prazer muito grande poder participar desse podcast, principalmente conduzido por você, né? Tem feito um trabalho brilhante aí, toda a equipe aí de Lavras se destacado e produzido trabalhos aí de grande relevância para o país. Então, para mim é um prazer muito grande, é uma conversa muito agradável, falar do que a gente gosta, né? Dentro do trabalho nosso. Eu espero ter levado alguma informação positiva, tá certo? Aí para os nossos ouvintes. Mais uma vez aí, obrigado, um prazer. Ótimo. Obrigado, professor. Um abraço a todos, até o próximo episódio.